Boa noite a todos, boa noite professora Juliana, boa noite aos demais colegas. Queria começar pedindo desculpas pela minha ausência, pela minha voz, pela minha cara. Infelizmente estou passando por um quadro de amidalite severa, por isso não pude estar presente hoje, até para não colocar em risco a saúde de todos vocês, por se tratar de uma doença contagiosa. Meu nome é Felipe Almança, sou do grupo 1. E agora, sem mais delongas, irei iniciar a minha apresentação a respeito do embate entre direito formal e direito vivo, de Eugen Ehrlich. Bom, Ehrlich começa falando sobre o direito formal. Ele tece uma crítica à ciência jurídica tradicional, porque ela estuda o direito apenas a partir do que ele chama de proposições jurídicas. Essas proposições jurídicas, elas são o quê? Elas são toda a forma de direito que está escrita. Então, por exemplo, as leis, os códigos, no caso da Alemanha, por exemplo, uma forte influência doutrinária, na França, uma forte influência da jurisprudência. E esse seria o direito formal, aquele que está empacotado, preso em pedaços de papel. Sobre esse estudo, Ehrlich tem uma frase muito marcante, que ele diz que querer encerrar todo o direito de um tempo ou de um povo nos parágrafos de um código é tão razoável quanto querer prender uma correnteza numa lagoa. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esse direito formal é como se fosse uma lagoa, a água parada, calma, tranquila, estática, enquanto que o direito vivo é uma correnteza, é um direito que não pode estar preso numa lagoa, porque ele tem diversas intensidades, diversas direções, é um direito dinâmico, é um direito que muda de sociedade para sociedade, de ano para ano, enfim. E ele inicia esse estudo do direito vivo a partir do que ele chama de documentos modernos. O que seriam esses documentos modernos? Seria toda a forma de direito que vem a partir da prática da população, o cidadão comum, as conversas, os diálogos. Ele cita, inclusive, o direito comercial como o direito que permitiu até esse estudo dos direitos vivos, porque é a forma de direito que mais se atém a isso, como, por exemplo, as práticas mercantis, que eles levam muito a sério. Então, esse seria o direito vivo. Casos concretos, que a gente pode perceber a existência dos direitos vivos é, por exemplo, os camponeses austríacos, que Ehrlich cita. Porque lá na Áustria há o Código Civil, e no Código Civil austríaco há 4 parágrafos discernando a respeito do direito matrimonial. Porém, nos camponeses austríacos, na realidade que eles vivem, social e econômica, quase que 100% deles utiliza apenas a comunhão de bens. Ou seja, se você estudar só a teoria, você não vai perceber como que eles se moldam na prática. E agora outro exemplo, saindo um pouco do livro e trazendo para a nossa realidade, até para facilitar o entendimento de vocês, são as comunidades brasileiras. Porque muitas vezes esse direito formal, as instituições, o governo, eles não chegam lá com a eficácia necessária. Às vezes chegam com agressividade em excesso, mas com eficácia, com qualidade, muito difícil. Então, por isso, lá nas comunidades, eles próprios se organizam. Eles criam as suas próprias regras de convivência, de vizinhança, de segurança, suas próprias normas. Por quê? Porque eles precisam de uma ordem social. Toda a sociedade, todo subgrupo precisa de uma ordem social. E se o governo, se as instituições não tratam das comunidades com o carinho e com o respeito que eles mereciam, bom, então só resta eles se organizarem e criarem a sua própria ordem social. E isso é um exemplo clássico do direito vivo, porque você não vai achar isso em nenhum código, você não vai achar isso em nenhuma constituição, mas são as regras deles, porque são as regras que eles vivem.
E para eles, é isso que vale. Bom, agora para trazer um pouco de um contexto cultural também, um dos meus livros favoritos, que é O Mercador de Veneza, de Shakespeare, é um livro que ele trata sobre esse assunto. Falando de forma bem resumida, o vilão principal, Shylock, ele faz um empréstimo para Antônio, que é o seu arquirrival, e Antônio não consegue pagar. E nesse contrato estava estipulado que, caso não fosse feito o pagamento a tempo, Shylock teria o direito de lhe retirar 1 libra de carne do seu corpo. E quando ele chegou no julgamento, Shylock fala que, caso essa regra não fosse seguida, seria um desrespeito com o direito veneziano, com os decretos, porque o contrato é sagrado e tudo mais. Só que Portia, que é outra personagem que ela se veste de advogado e ela age como um advogado, ela chega trazendo um outro ponto que diz muito sobre o direito vivo. Ela até faz uma brincadeira, mas ela diz o seguinte: olha só, Shylock, sim, o seu contrato merece ser válido, porém, acima do seu contrato, aqui em Veneza nós temos regras e princípios de moralidade, de misericórdia, de perdão. Então, caso você queira tirar essa libra de carne, tudo bem, mas você precisa fazer isso sem derramar uma gota de sangue sequer. Caso contrário, haverá consequências. E, obviamente, ele volta atrás. Ou seja, Shylock é a representação do direito formal, que acredita que o contrato, que as leis, que os decretos são sagrados, e que nada nem ninguém pode mudar isso. Porém, a gente vê que a sociedade veneziana, a forma que eles agem lá, falou mais alto, porque são princípios de convivências daquela sociedade específica. Bom, para finalizar, porque eu já estou me estendendo muito, mas qual que é a conclusão que a gente consegue tirar? O direito formal, ele é muito importante, mas ele é muito limitado. Não tem como você limitar todas as nuances do direito em um simples pedaço de papel que foi escrito por uma pessoa em uma época específica, visto que o direito, ele varia diariamente. E não só varia de época para época, como ele também varia dentro de uma mesma população, dentro da cidade de Rio de Janeiro, de um ponto para outro, porque tudo depende da convivência. Essa é a importância do direito vivo e essa é a importância da sociologia, que é o estudo da sociedade. Como a própria professora falou, não tem como estudar sociologia sem estudar o direito. Muito obrigado a todos. Com licença.